Agora entrou grande, Boa tudo noite, jóia? tudo bem? Deixa eu chegar para trás aqui, porque Beleza, pronto. tranquilo. Família tá bem, Eduardo? Tudo em paz aí? Tudo bem, obrigado. E você? Tudo tranquilo, graças a Deus. Cara, primeiramente, obrigado por ter aceito o convite. A gente sabe as inúmeras atividades e como pesquisador também, a gente sabe que não é só atividade lá no INTO ou em qualquer outro lugar, leva para casa também. Tá? Sei que você fica firme aí nas redações, queimando a mufa aí para produzir em alto nível, como você sempre faz. Então, obrigado por reservar essa horinha para conversar com a gente, viu? Muito obrigado mesmo, Eduardo. Não, que isso, Ângelo. Boa noite a todos aí. Eu que agradeço o convite, né? Muito bom falar de um assunto que a gente gosta, com pessoas que a gente gosta, né? Acaba sendo mais um prazer do que trabalho, né? A gente se diverte aí e sempre aprende alguma Legal, coisa, né, nessas conversas. Muito bom, eu que agradeço. perfeito, obrigado. Vamos lá então. É, O que é osteoartrite? Vamos começar assim. Você sabe que aqui a gente tem. O público é bem diversificado, médico, fisioterapeuta, tem muito paciente que entra também. Então, fica à vontade. O que é osteoartrite, Eduardo? Então, Aliás, me perdoe, olha só, me perdoe aqui, me perdoe, desculpa, não fiz a tua apresentação ah, formal sim. aqui. Não fiz, perdoe, doutor Eduardo Branco. Você vê, a gente conversa tanto todo dia, direto. O doutor Eduardo Branco é médico ortopedista do Centro de Cirurgia do Joelho do INTO. Ele é doutor em Ciências Morfológicas pela UFRJ e é pós-doutorando em Biotecnologia pelo Inmetro. O currículo é extenso pra caramba. Esses são três pequenas apresentações, mas a graduação aqui é enorme. Me perdoe, acabei passando adiante aqui. Agora sim, Nada, sem Eduardo, problema. o que exatamente é osteoartrite? Então, assim, eu achei bem legal essa sua, né, a live começar com essa pergunta do que é osteoartrite, porque mesmo a gente no dia a dia clínico, a gente fala muito artrose, gonartrose, né? A gente acaba usando essa mistura de nomes e, na Sim, verdade, esse conceito de osteoartrite, se a gente for olhar a literatura americana, sempre se fala em osteoartrite, a gente não vê esse sufixo "ose", né? Que a gente traz do português, que está muito associado à questão da degeneração. Então, por muito tempo, né, a gente carregou esse estigma da osteoartrite ser uma doença puramente degenerativa, aquilo que a gente conversava com o paciente, que é o desgaste da junta, por conta do peso. E a gente sabe que a definição da doença é muito mais complexa do que isso. Então, na verdade, não existe uma definição formal, a gente vai tendo critérios tanto mecânicos, metabólicos e clínicos para falar sobre a doença. Então, eu costumo usar uma definição que a Sociedade Internacional de Pesquisa em Osteoartrite, a ARCE, usa, que a osteoartrite é um desarranjo metabólico que vai levando a um desgaste da cartilagem. Esse desgaste da cartilagem vai levar a uma inflamação da membrana sinovial, que reveste a articulação, e isso vai desencadear uma resposta inflamatória de baixo grau celular, basicamente por macrófagos, que vai entrar num ciclo de produzir mais desgaste da cartilagem. Isso, a longo prazo, vai levar ao espessamento do osso subcondral e à falência da articulação sinovial como um todo. Então, se eu pudesse definir a osteoartrite numa frase curta, a osteoartrite é a falência da articulação. A gente considera, né, como a articulação sinovial, ela tem o tecido ósseo, tem o tecido sinovial, o tecido cartilaginoso, ela tem terminação nervosa, ela tem o menisco, como ela tem vários tecidos que trabalham juntos com a mesma função, que é o movimento, já tem autores que consideram a articulação sinovial um órgão. Então, a osteoartrite seria isso, seria a falência desse órgão, articulação sinovial. perfeito. Você considera inadequado, baseado no que você sinalizou aí de tantos nomes, né? Inadequado a algum termo ou as pessoas podem ficar confortáveis, pelo menos aqui no Brasil, usar osteoartrite, artrose, osteoartrose? Qual é a tua visão disso? Então, a gente acaba, no dia a dia, acaba se perdendo, às vezes até eu acabo usando artrose, tá muito no nosso meio aí, eu acho que a gente vai levar algum tempo para assumir esse termo osteoartrite. O único termo que realmente tem um colega, o professor Idemar, que era lá do grupo do joelho também, ele sempre falava que gonartrose não existe no Aurélio. E aí realmente ele pegava muito no pé da gente quando a gente usava esse termo,
mas também é um jargão do cirurgião de joelho que está muito, muito usado, tema de aula, tema de congresso. Então é difícil fugir desses nomes que estão aí na boca de todo mundo, né? Sim, verdade, verdade. E quais seriam os critérios diagnósticos para definir a osteoartrite? Tem osteoartrite? Bom, a gente acaba não se baseando muito em critério, como é que eu vou dizer assim, muito teórico. Acaba que o paciente que chega com osteoartrite ele é muito típico, né? Aquele paciente com dor articular, um aumento do volume da articulação, aquela dor constante, ele queixa de rigidez, queixa de crepitação. Então, normalmente é muito fácil a gente fazer esse diagnóstico da osteoartrite. Mas se a gente quiser usar o critério do livro, né, o critério básico é o critério do consenso americano de reumatologia, né, eles têm um consenso que é revisto a cada período de tempo. Eu gosto de usar desse consenso maior a parte mais simples, onde o critério é ter dor na articulação na maior parte do tempo no mês anterior à consulta, associado a um dos seguintes fatores, que pode ser rigidez matinal inferior a 30 minutos, crepitação articular do movimento ativo e presença de osteófitos no raio-x. Esse é o mais basal, mais simples, porque eu não dependo de velocidade de sedimentação, de bioquímica de líquido sinovial. Então, assim, se eu sei que tem dor articular na maior parte do mês anterior, tem crepitação no movimento ativo, tem rigidez e tem osteófito, eu já tenho aí um bom pacote feito, sendo que o critério fala que é dor mais um desses critérios. E geralmente o paciente chega para a gente já com o quadro bem florido, com quase tudo isso aí junto, né? Sim, perfeito. E dá ainda mais trabalho, que ainda tem o diagnóstico diferencial, né? Ainda, o ortopedista ainda tem que pensar na possibilidade de gota, de artrites inflamatórias, artrite séptica, até uma Sim, sim. malignidade, talvez. Isso aí, Né, isso em aí. certas Então, assim, esse situações, acho que né? é o critério mais simples para a gente começar, né, a conversa. Qualquer investigação básica no consultório tendo isso aí, óbvio, a artrite reumatoide vai ter outras características em relação ao fator reumatoide, né, a questão de deformidade, né, das mãos em desvio ulnar dos dedos. Geralmente a osteoartrite, ela vai ser mais monoarticular no início, geralmente articulação de carga, muito joelho, quadril e mão, né? Alguns pacientes coluna, mas geralmente vai estar associado à degeneração discal. A artrite reumatoide já é um quadro mais florido. A gota tem essa história de comer carne vermelha, né? Bebida alcoólica, geralmente dedão do pé. Então a gente vai por aí buscando como chegar no diagnóstico, né? Perfeito. Pensando numa osteoartrite mais avançada, você já sinalizou lá na definição, já deu uma palhinha, mas o que exatamente acontece de distinto aí na membrana sinovial, que tem aí como responsabilidade trabalhar com o líquido sinovial, né, na produção, secreção e reabsorção, e no líquido sinovial propriamente dito, que acontece de distinto numa pessoa aí com osteoartrite avançada, especificamente na membrana sinovial e no líquido? Então, né, como a gente está falando da osteoartrite ser uma doença da articulação sinovial, acaba que a membrana sinovial e o líquido sinovial vão ter um papel muito importante. Porque a membrana sinovial, ela basicamente tem dois tipos de célula. Ela tem um tipo de célula que é o sinoviócito tipo A, que é como se fosse um fibroblasto, que é quem vai ajudar, né, é um dos entes que produz líquido sinovial, o condrócito também produz, mas o fibroblasto da membrana sinovial produz uma maior quantidade. E eu tenho o sinoviócito tipo B, que é um macrófago. O que acontece? A maioria dessas teorias que falam da osteoartrite, elas vão converger para o dano condral. É claro que a gente hoje sabe que existem alguns fenótipos da osteoartrite. Então, um fenótipo metabólico, um fenótipo genético, um fenótipo traumático. Mas algumas coisas vão converger para essa questão do dano da cartilagem. Seja porque a cartilagem degenera por uma questão metabólica, porque a matriz degenera, seja porque tem um trauma. E aí, esse trauma na cartilagem, ele vai ocasionar o que a gente chama de debris. Ele vai soltar uns pedacinhos de cartilagem que vão cair no líquido sinovial. E aí, os macrófagos já da membrana sinovial, a função deles, como todo macrófago, é fagocitar corpo estranho. Ele vai fagocitar esse debris para ver o que é. Né? Ele é self ou ele é non-self. E acaba que ele fagocita esse pedaço de cartilagem e ele vai começar uma resposta celular que vai, ao invés de corrigir esse processo, ele vai agravar esse processo de degradação. Então, a membrana sinovial, que num joelho saudável, ela tem um estado não inflamado, onde eu tenho produção de agentes anti-inflamatórios e muita produção de líquido sinovial normal,
ela nesse momento da osteoartrite, ela começa a ter um padrão mais pró-inflamatório, com secreção de interleucina 1, interleucina 6, interleucina 7, TNF-alfa, que vão lá pelo líquido sinovial atuar lá naquela lesão de cartilagem. Isso vai perpetuar esse ciclo. E aí, cabe a gente lembrar que a cartilagem articular, ela não é vascularizada. Então, ela não tem como proceder o seu reparo se eu tiver uma lesão parcial. E como a matriz da cartilagem é uma matriz muito densa, ela não permite também migração de condrócito para aquele local de lesão. Então, acaba que uma vez que eu tenho uma lesão, esse processo ele só vai se perpetuar. E aí o líquido sinovial, ele passa a ser um líquido com muita carga de citocina. No meu trabalho de doutorado, a gente estudou um tipo de célula-tronco que tinha sido descoberto no líquido sinovial. A gente viu que, em resposta a essas alterações de osteoartrite, essa população de célula-tronco aumenta mais de 100 vezes no líquido sinovial. E também um aumento de produção de citocinas e de liberação de glicose, como se estivesse havendo uma tentativa de reparo a essa lesão por migração de células-tronco do líquido sinovial, que a gente não sabe se elas vêm da sinóvia, se elas vêm da cartilagem, se elas vêm da medula óssea, mas o fato é que o ambiente inflamatório ele é tão pesado que ele impede que essas células se diferenciem, ou seja, elas ficam proliferando e elas não conseguem entrar no estágio de diferenciação. E o ácido hialurônico, que é o principal componente do líquido sinovial, ele que é de alto peso molecular no joelho saudável, e com isso ele acaba tendo as propriedades, as propriedades reológicas de absorção de impacto e de lubrificação, ele começa a ser fragmentado em fragmentos de baixo peso molecular, que não só perdem, né, essa capacidade plena de absorver impacto e de lubrificar, como também a gente sabe que esses fragmentos, quando chegam a um determinado tamanho, né, de peso molecular, eles passam a ser também pró-inflamatórios ao invés de anti-inflamatórios. Então, chega um momento que essa lesão começa a ser irreversível. E aí, como é que a gente acaba interpretando isso aí dentro da história natural da doença? A gente acaba, se a gente perguntar para um paciente hoje, quando é que começou a sua lesão? A gente não consegue definir isso. A gente consegue saber quando é que o paciente começou a ter dor. Mas eu não sei quanto tempo antes a doença começou. Então, o que a gente consegue ver pelos estudos? Depois de um dano condral, eu vou ter lesões da cartilagem. Quando eu tenho mais de 10% de perda da cartilagem, é que eu começo a ter o que a gente chama de osteoartrite radiográfica. Eu começo a perceber na radiografia que ele tem doença. E a partir daí, os fatores metabólicos inflamatórios que eram preponderantes, conforme a doença vai evoluindo, os fatores mecânicos começam a assumir um papel mais definitivo sobre a doença. Uma coisa que a gente sempre colocou a culpa na questão mecânica, a gente sabe que hoje, lá no início, a doença é mais inflamatória e metabólica, e só depois que a doença já está instalada é que a parte mecânica ela assume com toda a força essa questão de piorar a degradação. E a história final da doença é, se nada for feito, o doente vai acabar evoluindo a prótese total de joelho. Que é uma coisa que preocupa a gente, Você abriu a live falando sobre a questão do aumento da incidência da osteoartrite, e tem um trabalho muito interessante que a gente sempre cita em aula, e já está ficando até desatualizado ele, porque ele é um trabalho de 2004, e lá em 2004 esse autor dizia que em 2030, ou seja, daqui a 8 anos, a gente teria um aumento de 670% no número de pessoas precisando de uma prótese de joelho nos Estados Unidos. E ele alertava que talvez não tivesse cirurgião em número suficiente. Ou seja, 2030 é daqui a pouco. E a gente sabe que esse panorama não mudou. Perfeito. Perfeito. Eduardo, um detalhe, eu não sei se é a minha conexão, é a tua. De vez em quando a tua voz falha um pouquinho, a gente dá um pequeno corte. Eu não sei como é que está aí a tua conexão. Deixa eu tentar passar para o meu 4G, porque eu tô no Wi-Fi aqui, deixa eu passar para o 4G, ver se... Tá. Vamos tentar aí. Melhorou? Eu acho que sim, eu acho que vai ficar melhor sim. Conforme for, te aviso também. Tá ótimo, tá ótimo. Eu estou em casa, eu tenho as duas coisas aqui, é só mudar. Beleza, maravilha. Quais são os principais fatores de risco, tanto modificáveis quanto não modificáveis, associados à osteoartrite de joelho? Alguns você já falou ali, e é o que eu costumo brincar com os pacientes, O primeiro fator, a gente não tem como mudar, é a idade. Ficar velho vai aumentando a prevalência de osteoartrite. É claro que não quer dizer que
ter osteoartrite é sinônimo de ficar velho. Já tem trabalhos que mostram diferença sobre a senescência da articulação, né? O envelhecimento natural da articulação, e a osteoartrite, que é, como eu falei, um processo metabólico, inflamatório, degenerativo, mecânico, com várias coisas associadas à doença. Mas é fato que os trabalhos mostram que quanto mais velho a gente fica, maior a prevalência da doença. Então, o primeiro fator seria a idade. O segundo, você falou muito bem também, é o sexo feminino. As mulheres são mais suscetíveis à osteoartrite do que os homens, né? Todos os trabalhos mostram que também a prevalência é muito maior em mulheres. A coisa começa a ficar interessante quando a gente começa a pensar nos fatores modificáveis. E aí o primeiro fator é a obesidade, né? A doença da população moderna é a questão da obesidade. A gente está comendo mais, comendo pior, com um estilo de vida mais sedentário. Isso aí acaba, né, levando a um ganho de peso. E aí é muito interessante isso também nessa discussão desse conceito mais moderno de osteoartrite, porque a obesidade ela sempre teve um peso muito grande da questão mecânica. A pessoa obesa ela tem osteoartrite do joelho, do quadril, da coluna, porque ela está pesada. Tá? Você continua a me ver? Porque a minha tela celular está apagando. Eu não sei se quando ele entra em modo repouso você deixa me ver. Tô te vendo. Tá, tua conexão melhorou pra caramba. Assim. Tá ótimo agora. Ele está fechando. Não sei por que o celular tá fechando. Agora deu uma rodada, mas tô te vendo. Tava te vendo super bem. Tá, beleza. E aí, assim, a gente hoje sabe, né, por alguns estudos, que a prevalência de osteoartrite de mão também é muito grande em obeso. E aí a gente não anda plantando bananeira. Então, logo, a questão do peso não é só o único fator que tem realmente uma relevância por questão mecânica, né? Na verdade, existe outra coisa aí. E aí começou-se a estudar, na verdade, o papel de adipocinas. Então, na verdade, o tecido adiposo, né, ele também é considerado por algumas pessoas um órgão endócrino. Então, ele acaba liberando adipocinas, que são citocinas na circulação, que vão ser responsáveis por essa inflamação sistêmica de baixo grau, assim como a hipertensão arterial, a dislipidemia, o diabetes. E essas citocinas vão também atuar na sinóvia de forma muito parecida com o debris de cartilagem, perpetuando essa inflamação da membrana sinovial. Então, hoje a gente sabe, quando a gente fala de obesidade e osteoartrite, a questão da redução ponderal ela não vai ser importante só na questão da redução do peso sobre a articulação, mas também sobre a redução dessa inflamação sistêmica de baixo grau. Tanto que, para alguns clínicos, tem muito trabalho já falando sobre isso, de que a osteoartrite ela já pode ser considerada um dos componentes da síndrome metabólica, junto com a hipertensão, a dislipidemia, o diabetes e a obesidade. Porque, na verdade, essas doenças vão se interrelacionar e uma vai agravar a outra, né? Seja pela produção de citocinas, seja pela questão da inflamação sistêmica de baixo grau, inclusive com o paciente com osteoartrite e síndrome metabólica tendo um risco maior de infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral. Então, tem toda uma questão clínica aí envolvida, né, que a obesidade virou um fator de risco modificável muito importante para a osteoartrite. Outra questão que vai ter um peso é a questão genética. Isso ainda está sendo estudado, já tem alguns genes que foram identificados que têm uma relação pela hereditariedade, e aí é óbvio, é muito comum o paciente falar minha mãe também tinha artrose, meu avô também tinha o joelho torto, e a gente vê que todo mundo fala, só que a gente não sabe ainda o peso disso. A gente sabe que talvez seja uma associação de genes, algumas coisas relacionadas à matriz, ou à predisposição à produção de citocinas, mas o fato é que existe muita coisa hoje sobre isso. A gente vai começar agora lá no INTA, eu estou aguardando a liberação aí de um auxílio que eu pedi para a FAPERJ, que é para estudar polimorfismo genético com a doutora Jamila da UESO na osteoartrite. Justamente com esse foco, né, de tentar identificar pessoas que tenham uma predisposição genética e que a gente possa atuar de outras formas. A questão da inatividade física também é um fator muito grande, e aí também é pano para muita discussão. Tem colegas que falam que o exercício físico excessivo vai levar ao dano da cartilagem, mas, por outro lado, o exercício também fortalece a musculatura, né, que vai levar à proteção articular.
Então, é óbvio, uma coisa é eu diferenciar exercício, atividade física de atividade de alto rendimento, de alta performance, que aí realmente vai ter um dano muito maior, né? O atleta de alta performance ele vai ter um dano de tudo muito maior porque ele está fazendo tudo em níveis suprafisiológicos, né? E uma coisa que eu sempre converso com os pacientes é fazer uma caminhada, fazer uma musculação, ainda que ele tenha uma osteoartrite grave, que inicialmente vai sentir dor, com o tempo a musculatura vai recuperando seu tônus, vai recuperando força, vai melhorando a propriocepção, vai melhorando o equilíbrio. Isso vai proteger em outras situações, além de ajudar a perder peso, controlar a pressão. Então a gente tem sempre que pesar, como tudo na vida, o risco e o benefício do que a gente está ofertando de tratamento, e eu acho que o exercício não é diferente. Acho que eu não esqueci de nada. Perfeito, show, muito bem explicado, muito bom. Apesar de você já ter sinalizado aí, então, algumas questões que eu vou te perguntar agora, veja se tem algo adicional que você queira colocar. Seria assim, quais os princípios do tratamento conservador da osteoartrite de joelho? Tipo, orientações gerais, dieta, medicações, enfim. Esse ponto é importante também, porque até alguns colegas, às vezes, quando eu falo isso, eu costumo brincar que a gente tem um ambulatório lá de tratamento conservador da osteoartrite no INDO, e eu gosto muito de fazer as consultas de primeira vez. Eu acho que a consulta de primeira vez é a consulta mais importante. Por quê? Existe um ponto do tratamento conservador que para muitos autores é o ponto mais importante, e eu considero muito importante também. Não sei se o mais, porque eu acho que as coisas se somam. A gente costuma dizer que o tratamento da osteoartrite é multimodal, porque já que a doença tem várias coisas que atuam para a sua geração, a gente acaba tendo que atuar em várias frentes. Mas talvez o pilar do tratamento é a educação do paciente. É o paciente entender a doença, entender que a doença não tem cura, mas que a gente consegue controlar os sintomas, que a gente melhora a qualidade de vida, que a doença, mesmo com tratamento, como uma doença né, que tem uma inflamação de baixo grau ali de fundo, vai ter vezes que essa inflamação vai agudizar, vai fazer um derrame articular, ele vai ter mais dificuldade de levantar, e que isso não quer dizer que o tratamento esteja falhando, porque acaba que se o paciente se sente desconfortável, ele perde, né, a confiança no tratamento, ele abandona. E se abandonar o tratamento, aí não tem jeito. Então eu acho que assim, a educação do paciente ela acaba sendo o pilar disso tudo. Existe dentro dessa questão do pilar de educação algumas situações da questão do reforço positivo, e aí tem um trabalho da professora Márcia Shoa, lá do HC da USP, onde ela também tem, né, ela tem um ambulatório de tratamento conservador, que a gente até se baseou para criar o nosso lá no INTO, e ela fez um trabalho com esses pacientes. Todos os pacientes recebem uma cartilha com orientações clínicas da fisioterapia, da nutrição, né, de vários colegas, né, do apoio multiprofissional da doença. Alguns desses pacientes participavam de uma palestra, então todo mundo ganha cartilha, mas metade assistia a palestra. E desses dois grupos, com palestra e sem palestra, metade, uma pessoa ligava toda semana para perguntar: e aí, seu fulano, como é que está o tratamento? Está tomando remédio? E no final de um ano ela viu que naqueles pacientes que tinham a palestra a adesão era maior, e naqueles que alguém ligava para fazer o reforço positivo a adesão era maior ainda. Então, para a gente ver que realmente a educação do paciente e esse reforço eles são importantes. Seguida da questão da educação, e aí também um pouco amarrada dentro dela, é a questão da orientação sobre dieta e controle ponderal. E aí tem outro conceito que também é defendido por alguns colegas, que é o tratamento da osteoartrite baseado em alvos. Porque é óbvio, se a gente chegar lá no INTO, na minha sala de espera, a maioria dos pacientes vão ser senhoras com mais de 60 anos, obesas com osteoartrite. Mas, eventualmente, eu vou ter um homem atleta magro. E eu vou falar com uma pessoa que é atleta, que fez uma lesão de ligamento cruzado, ou uma lesão meniscal, e fez uma osteoartrite por conta disso, que ela tem que perder peso, ele vai achar que eu sou maluco. Então, é óbvio que eu vou orientar a perda de peso para quem precisa perder peso. Quem não precisa perder peso, eu não vou orientar. Mas ela tá, né, esse tratamento baseado em alvos, ele vai pensar justamente nisso. Eu tenho várias coisas que levam à osteoartrite, eu tenho vários perfis de pacientes diferentes, e eu tenho que ofertar tratamentos diferentes para pacientes diferentes. Eu vou dizer para uma pessoa que tem o eixo dos membros normal que ela tem que corrigir eixo, não faz sentido. Eu vou dizer para uma pessoa que tem eixo normal que de repente ela vai ter que usar uma palmilha, não faz sentido. Eu vou dizer para um paciente que tem uma dor leve que ele tem que fazer um opioide, não faz sentido.
Depois da orientação em relação à perda ponderal, eu acho que o próximo passo é a reabilitação. E aí eu falo reabilitação porque, num dado momento, ela vai ser feita pelo fisioterapeuta, num dado momento, o professor de educação física vai assumir esse campo, porque a gente sabe que tem uma fase, né, que vai ser mais do fisioterapeuta de tirar o paciente da dor, devolver ele o movimento, e depois ele vai ter que seguir sozinho para a vida dele, com a musculação, né, para tocar realmente a vida, e eventualmente ele vai voltar para a fisioterapia quando ele tiver numa crise. A partir daí vai entrar o tratamento medicamentoso. E aí, o tratamento medicamentoso, eu costumo dividir ele, e essa orientação que eu dou para o paciente, remédios que ajudam na dor e remédios que, em princípio, ajudariam na modificação da doença, embora a gente hoje saiba que eles não modificam, né? Então, pensando no remédio para dor, o carro-chefe sempre foi o paracetamol, isso muito baseado em literatura estrangeira, porque a gente sabe que lá fora a dipirona não é um remédio bem aceito, ainda mais nos Estados Unidos. Então, o paracetamol sempre foi a linha de frente e sempre teve muito trabalho falando que era a medicação de primeira linha, embora a última versão do Tratado de Cirurgia do Joelho já não recomende. Muito disso, em parte, por conta da hepatotoxicidade associada ao uso, né, do paracetamol em doses elevadas. Isso. A gente pode lançar mão dos anti-inflamatórios tópicos, que tem também um efeito muito bom, ainda mais naqueles pacientes com comorbidades, né, hipertensos, tem história de doença renal. Então, o anti-inflamatório tópico ele tem o seu papel. E aí eu ia te perguntar exatamente isso, da tua experiência com capsaicina, por exemplo. Sim, minha mãe usa muito coisas tópicas. Minha mãe é idosa, tem quase 90 anos, não gosta de tomar remédio. A forma que eu consegui de convencer ela a se tratar é com pomada de anti-inflamatório, pomada de cetoprofeno, pomada de diclofenaco, capsaicina, é o que ela usa. Isso ela aceita usar. E aí, quando eu penso em anti-inflamatório oral, a gente tem que sempre pensar nos seletivos e não seletivos, e aí, óbvio, a gente vai avaliar o risco cardiovascular desse paciente, se ele pode, né, usar um diclofenaco ou se ele vai ter que partir para o lado dos coxibes. E aí isso vai entrar em outras questões de se é dose única, são várias doses, aquele paciente que consegue controlar melhor o uso, porque a gente sabe que mesmo nos coxibes, quando em uso prolongado, eles também vão ter um aumento do risco cardiovascular e renal. Vide lá o caso do Vioxx, né? Não sei se muitos aí de repente não eram nem nascidos, né? Mas a gente aí que entrega um pouquinho a idade, a gente chegou a usar Vioxx, que era um ótimo inflamatório, só que começou a morrer gente e teve que sair do mercado. E aí a gente chega na outra classe, que seriam os condoprotetores, que é uma classe que ela foi desenhada como se fosse um medicamento capaz de prevenir, reverter ou estabilizar o curso da doença, que nenhum deles até hoje conseguiu comprovar isso, mas os trabalhos mostram que eles têm um bom efeito em controle de dor e melhora da função. Então, se está melhorando a dor, está melhorando a função, eu fico satisfeito, o paciente fica satisfeito, todo mundo fica satisfeito. E aí eu tenho medicamentos dentro dessa classe que vão atuar na prevenção do dano da matriz e medicamentos que vão atuar em dar substrato para a síntese de matriz. Como seria substrato para a síntese de matriz? O mais comum, aí, o carro-chefe, seria a glicosamina e a condroitina. A glicosamina e a condroitina são glicosaminoglicanos que fazem parte da matriz. Então, para um paciente que está perdendo matriz, e eu quero ajudar, né, a melhor síntese de matriz nessa cartilagem, eu vou dar glicosamina e condroitina. Por que isso? Porque na cartilagem existe um fenômeno chamado reciprocidade dinâmica, onde o condrócito produz a matriz e a matriz mantém o condrócito viável. Então, um depende do outro. Então, eu dou substrato para fazer a matriz para ajudar a manter o condrócito viável. É claro que, dentre as drogas todas, essa talvez seja a que mais apanha na literatura. Seja porque tem trabalhos mal conduzidos, seja pela questão de muitas ofertas diferentes no mercado. Então, um exemplo que eu gosto de falar, que é sempre pergunta do paciente no consultório, e eu acho que é bom todo mundo ter essa noção. Quando a gente pega os trabalhos sobre glucosamina e condroitina, é muito bom fazer um corte temporal no ano 2000. E aí, para você que trabalha muito com literatura baseada em evidências, né, talvez, eu acho que até uma proposta que a gente pode fazer de projeto aí para a gente no futuro. Até o ano 2000, nos Estados Unidos, a maioria das glucosaminas e condroitinas eram feitas de extrato de crustáceo e vendidas como suplemento alimentar, que igual a gente tem aqui no Brasil hoje. O que acontece? Suplemento alimentar, nos Estados Unidos, não passa pelo FDA.
Então a gente não consegue garantir que a concentração da droga, do princípio ativo que está dito ali é a concentração que existe na cápsula. Resultado, todos os trabalhos até o ano 2000 dizem que não funciona. A partir do ano 2000, começou a ter produção de glucosamidocondroitina sintética. E aí a gente começa a ter efetivamente remédio. E aí muda um pouco o panorama dos estudos e começa a ter trabalhos mostrando essa efetividade. Então aquele paciente pergunta, doutor, estou indo para os Estados Unidos, posso trazer glucosamidocondroitina? Eu acho que não vale a pena, vai jogar dinheiro no lixo. É melhor investir um pouquinho mais e comprar o remédio na farmácia ou mandar manipular aqui. Qual é o problema? Muitos desses trabalhos foram patrocinados pela indústria farmacêutica. Então a gente tem aí um viés de conflito de interesse muito alto e a gente não consegue realmente ver na prática o resultado que é prometido. A segunda droga que é muito usada para a síntese de matriz é o colágeno. E aí a filosofia é a mesma. Colágeno é um componente da matriz, eu dou o colágeno, vou ajudar a fazer matriz. Depois eu vou falar um pouquinho mais do colágeno, porque o colágeno eu tenho dois tipos de colágeno e eles atuam de formas, né, diferentes. Quando eu penso no outro braço lá, então, agora, os condoprotetores que vão atuar impedindo a degradação da cartilagem, quer dizer, impedindo a degradação da cartilagem, eu tenho a diacereína, que é o carro-chefe, que a gente usa há muito tempo lá no Indo, e o extrato insaponificável de abacate, que são duas substâncias que atuam inibindo a interleucina 1, que está associada à degradação de matriz. Não está proibido eu associar um colágeno e uma diacereína. Eu posso, né, um outro problema dessas drogas é que elas são muito caras. Então acaba que a associação ela é difícil por conta mais do custo, mas a associação não é proibida. E mais recentemente, a gente também tem usado colágeno dentro desse braço aí de inibir a degradação. Mas aí é um colágeno não hidrolisado em muita baixa concentração. Então, enquanto no colágeno, né, que eu vou usar para estimular a síntese de matriz, ele é um colágeno basicamente hidrolisado, a concentração em gramas, são geralmente 10 gramas que a gente fornece, para ajudar na síntese de matriz. Quando eu penso em inibir degradação, eu vou usar o colágeno não hidrolisado de 40 miligramas. E qual é o racional para usar o colágeno não hidrolisado? É um conceito, né, que algumas pessoas têm dificuldade de entender, vem lá da imunologia, que é o fenômeno de tolerância oral. Então, ao dar pequenas frações de colágeno, o tecido linfóide associado ao intestino reconhece esse colágeno como sendo do indivíduo e ele vai criar uma tolerância imunológica impedindo a degradação do colágeno lá na articulação. E aí, hoje, acaba sendo a minha droga de escolha. É o que eu tenho visto melhores resultados para os pacientes. Saindo dos remédios orais, a gente tem os remédios injetáveis. E aí, óbvio, a gente tem o corticoide, que todo mundo usa, é um remédio mais barato, que tem um efeito assim, muito rápido. Não sei se alguém aqui já tomou corticoide, mas eu tive que tomar corticoide há um tempo atrás por uma questão de fazer clareamento dentário. Parecia que eu tinha 20 anos de novo, que acabam todas as dores. É uma maravilha. Só que o corticoide é cheio de efeito colateral. Então não dá para ficar tomando toda hora. A gente recomenda fazer no máximo 3 vezes por ano, porque tem, é óbvio, a questão do suprarrenal, tem a questão da ação no tendão, né, de aumentar o risco de ruptura tendinosa, então não é um remédio para ficar usando toda hora. E mais recentemente, a gente tem o suplemento, que é o ácido hialurônico injetável. Mas aí eu acho que dá para a gente discutir melhor. Deixa você seguir com as suas perguntas, senão eu estou respondendo tudo sem nem deixar você perguntar. Cara, tá super esclarecedor, Eduardo, super esclarecedor. Mas eu tenho sim algumas questões aqui. Vamos lá. Você tem então aí anti-inflamatórios orais, né, ou tópicos. Você tem corticoides, possibilidade aí, eu imagino que após considerar os analgésicos, talvez, não sei, analgésicos, anti-inflamatórios não hormonais, né? Tem os condoprotetores e você começou a colocar aí agora a questão do ácido hialurônico, infiltração, enfim. A primeira linha, quer dizer, como é que organiza isso para mim, assim, eu posso tomar isso, então, associado, eu posso, ou vocês fazem uma... Como é que é o fluxograma disso aí para o paciente? Como é que é a escolha disso? Como é que é a tua tomada de decisão? Então, na verdade, hoje o fluxograma é não ter fluxograma. Existia um consenso da Sociedade Europeia de Osteoartrite
que era bem isso que você perguntou. Existia um fluxo. O paciente chegou. Educação, medida dietética, exercício aeróbico, fortalecimento de quadríceps. Primeira linha, paracetamol, analgésico, não melhorou, anti-inflamatório tópico, não melhorou, anti-inflamatório oral, e aí você vai escolher se é seletivo ou não seletivo com base no perfil do paciente. Não melhorou, a gente faz o contra-protetor oral, não melhorou, faz o corticoide, não melhorou, faz a visco, não melhorou, faz opioide. E não vou dizer que a gente não use isso, óbvio que a gente acaba sempre pensando nisso, é bom até para a questão de segurança do uso e para a gente não queimar etapas, mas como a gente agora segue essa filosofia de tratar baseado em alvos, e a gente sabe que o tratamento ele é multimodal, não é impeditivo eu começar o tratamento por nenhuma delas. A exceção dos opioides, do corticoide e do tramadol, que aí realmente são medicações para a crise, eu posso perfeitamente começar o tratamento associando um analgésico anti-inflamatório com um contra-protetor oral, com a instrumentação. E aí o que vai mudar é o perfil do paciente. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que tem uma artrose pós-traumática, pós-lesão de LCA, isolada do joelho direito. Não tem mais nada, ele tem 49 anos. Esse paciente ele tem tudo para se beneficiar de uma infiltração de ácido hialurônico naquela articulação, porque a doença dele é naquela articulação. Agora não, eu tenho um paciente que tem artrose nas mãos, nos dois joelhos, na coluna. Está impedido eu fazer a infiltração do ácido hialurônico? Não. Às vezes, para a articulação de carga, para o joelho e para o quadril, talvez além do efeito sobre a redução da concentração de citocinas no lixinovial, isso tudo, a questão da lubrificação vai ajudar também. Mas para esse paciente que tem osteoartrite mais uma articulação, talvez o contra-protetor oral sistêmico faça mais sentido, porque eu vou estar dando suporte de remédio para todas as articulações e não priorizando uma articulação de forma isolada, né? Então, acaba que a gente vai sempre pensar nisso. E, óbvio, todo mundo fica com inflamatório de alívio, uma medicação SOS. O corticoide a gente vai deixar para algumas situações muito específicas, então, já vou me antecipando aí. O paciente chegou com o joelho inchado, com derrame, eu tenho que funcionar. É bom fazer um corticoide, porque senão ele vai fazer derrame de novo. Mas eu faço infiltração com ácido hialurônico? Não, se ele chega com derrame, seria uma contraindicação a fazer a visco no mesmo momento. Então, qual é a orientação que a gente segue? Faz a punção articular, faz o corticoide, deixa esse processo esfriar. 3 a 4 semanas depois, quando ele voltar já com a articulação fria, você faz a infiltração com ácido hialurônico. Por quê? Se eu faço a infiltração, mesmo após a artrocentese, num joelho que está muito inflamado, eu vou novamente encher esse líquido sinovial novo que eu estou injetando de citocinas, que vão degradar esse ácido hialurônico novo que eu estou colocando, e eu vou perder tempo do efeito do remédio. Ou seja, uma aplicação que duraria um efeito de 1 ano, ela vai durar 6 meses. Perfeito, perfeito. Aproveitar, eu tenho ainda uma pergunta aqui sobre esse assunto, mas o Diego, obrigado, Diego. Diego, parceiro também, aqui. Espera, tá aí. Diego foi meu orientador quer falar do doutorado, né? Tá aí. Quer saber sobre o tratamento de células tronco? Quer falar disso, Eduardo? Como é que é? Sim, vamos lá. Então, é outro assunto que é muito controverso. A gente vê muitos colegas aí dizendo que fazem, embora, e aí, abre aspas, né? O Conselho Federal de Medicina, ele só autoriza o uso de célula-tronco para tratamento, né, médico mediante protocolo de pesquisa para uso musculoesquelético. É óbvio que para a hematologia já está muito consagrado, né, os transplantes de medula óssea, mas tirando a hematologia, todo o resto ele só pode ser feito mediante protocolo de pesquisa, autorizado pela Anvisa e aprovado pela CONEP. Na verdade, não é nem o Comitê de Ética que aprova, porque é considerado terapia nova. É claro que existem protocolos quando você não trabalha essa célula em laboratório, né? Se você faz um aspirado de medula óssea e já injeta direto, ele considera isso aí como manipulação mínima, então existe uma autorização para você poder fazer isso de uso clínico. Mas se você tirar essa célula para expandir ela em laboratório para depois você injetar, isso só mediante protocolo de pesquisa. Na verdade, o Diego participou disso comigo na minha tese de doutorado, a gente viu que existe uma população grande de célula-tronco no líquido sinovial e essa população não consegue diferenciar e tratar a lesão porque o ambiente é ruim. Então, a
A gente até brinca que a maior conclusão da minha tese de doutorado não teve nada a ver com o meu trabalho, que é, na nossa opinião, eu injetar a célula num ambiente doente, o ambiente vai modular essa célula negativamente, ela não vai conseguir fazer o reparo, assim como ela já faz, o ambiente já faz com as células nativas. Então, a gente imagina que primeiro eu tenho que tratar a articulação, assim como lá na questão da visco, tratar essa inflamação de alguma forma, e aí tem várias drogas aí sendo estudadas que seriam bloqueadores de citocinas, moduladores de citocinas que estão em estudo, e talvez a associação desses moduladores com a célula-tronco poderia ter um efeito. Mas hoje, o meu entendimento é que eu injetar uma célula-tronco expandida numa articulação inflamada, a inflamação vai modular essa célula negativamente, e essa célula não vai fazer o papel dela. Então, eu acho que não tem muito valor. É claro que existe uma discussão paralela, e aí, para quem é muito familiarizado com os termos, né, a célula-tronco mesenquimal a gente chama de MSC, né, do inglês Mesenchymal Stem Cell, que é um termo que foi cunhado por um pesquisador lá atrás, e hoje tem um pesquisador que diz que essa Mesenchymal Stem Cell, esse MSC, na verdade, seria uma célula modulatória. E aí a gente poderia considerar a célula-tronco não a injeção da célula para promover o reparo, por ela se diferenciar no tecido que eu quero reparar, mas sim como a célula-tronco ela também tem propriedades de modulação de inflamação, que essas células modulariam a inflamação negativamente. Então, a justificativa para você usar essas células seria para você combater a inflamação articular, ao invés de você usar a célula para promover reparo. Mas isso também são duas correntes que correm em paralelo. A gente espera que elas se encontrem em algum momento, né? Porque é um tratamento que todos nós temos ansiedade aí para usar, assim, gera muita discussão. A gente começou uma linha lá no INTO, estamos tentando dar seguimento a ela, porque assim, é muito custoso, né? Expandir célula é caro, então e a gente sabe do potencial que isso teria para os pacientes, né? Ainda mais para o SUS. Sem dúvidas, sem dúvidas. Bom, ficou bem claro. Tá aí, Diego. Tá aí respondido, professor. Teve uma pergunta colocada aqui, Eduardo, colocaram aqui na interrogação. Obrigado, Wanderson, pela pergunta. Colocou aqui, paciente de 35 anos com desgaste afetando os meniscos, é aconselhado uma infiltração? Ele até colocou aqui, quanto à infiltração, a sequência de atividade deve ser controlada ou pode aumentar a intensidade? Eu imagino que ele esteja perguntando de infiltração com ácido hialurônico, né? Assim, com corticóide, óbvio, se ele está com muita dor, a gente pode fazer. Com ácido hialurônico, a princípio estaria indicada. Todos esses tratamentos conservadores, e aí foi uma coisa boa dele perguntar, que ele lembrou de uma coisa que eu pulei lá atrás, quando a gente discutiu sobre questão clínica, a gente vai classificar a osteoartrite de algumas formas. A gente tem duas classificações que a gente usa mais, que é a Kelvin-Lawrence e o Albach. A Kelvin-Lawrence é uma classificação muito mais usada pela reumatologia do que pela ortopedia, e ela vale para qualquer articulação, ela vai de 0, que é a articulação normal, até a 4, que é já com pensamento total do compartimento medial. O Albach, que é o que a ortopedia vai usar, o grande diferencial é que, enquanto no Kelvin-Lawrence eu só olho radiografia em AP do joelho, no Albach eu vou usar radiografia em AP e perfil. E aí ela vai do 1 a 5, onde o 1 eu tenho já uma redução do espaço, o 2 essa redução já está maior com contato ósseo de 5 milímetros, no 3 eu já começo a olhar o perfil e eu já tenho presença de osteófito posterior, até o grau 5, onde o joelho está subluxado. E aí, por que a ortopedia usa tanto o Albach? Porque a partir do grau 3, a gente está autorizado a pensar em cirurgia, obviamente, olhando a clínica do paciente. Que aí é outra característica importante que a osteoartrite tem, e como vocês devem ter notado, como a osteoartrite é uma doença que afeta a articulação toda, eu tenho inflamação da sinovial, eu tenho inflamação de cápsula, é uma doença que dói muito. E aí outro fenômeno importante da osteoartrite é a dissociação clínico-radiográfica. Então, não necessariamente a gravidade que o raio-x mostra corresponde à clínica do paciente. Então, obviamente, eu não vou escolher operar o paciente somente pelo raio-x. A gente não trata o raio-x, a gente trata o paciente. E aí, dependendo da clínica, a partir do grau 3, eu estou autorizado a fazer a artroplastia. E esses tratamentos conservadores, né, todos esses condoprotetores orais e a visco, eles foram estudados para pacientes até o que seria o Albach 3, que na verdade eles foram estudados com o Kelvin-Lawrence.
mas mais ou menos até o OBAC3. Então, a partir do OBAC3, quando eu já tenho obliteração do compartimento medial, já com muito osteófito, eu já não tenho tanta evidência na literatura que suporte o uso. A minha experiência lá no INTO é de que eu faço infiltração até o grau 5, mas a gente espera que a duração do efeito seja menor. Então, enquanto no paciente grau 1 ela vai durar 1 ano, no paciente grau 5 ela vai durar 3 meses. E aí a questão toda, ela vai cair na questão do acesso à medicação. Se o paciente vai ter condição de pagar, se o convênio vai pagar, se a instituição que ele é atendido tem, né? Lá no INTO a gente felizmente tem o ácido hialurônico para fazer. E aí, nesse paciente com doença mais grave, eu vou repetir isso com intervalos menores do que naquele paciente com doença leve. Então, nesse caso aí, uma pessoa com 30 e poucos anos, uma lesão meniscal, uma lesão condral, ele já tendo, né, algum sinal de osteoartrite, ele deve ter um grau 1, estaria indicado. Vai trazer um benefício muito grande. E aí, é óbvio, como qualquer tratamento, a ideia é ele poder voltar a fazer as atividades dele, né? A gente recomenda no primeiro dia após a infiltração evitar atividade muito pesada, até por conta do desconforto da infiltração, mas depois seguir a vida normal. A ideia da infiltração é devolver a pessoa para a vida dela normal. Perfeito. E não tem nenhuma uso contínuo aí de longa data, não tem nenhuma reação, não tem nenhum problema, não? O ácido hialurônico? Então, a gente tem no mercado, são outras diferenças, e aí não é uma coisa que vale entrar em mérito de discutir, porque eu acho que tem espaço no mercado para todos eles e bolsos para todos eles, porque o valor varia desde R$400 a R$1.500, R$2.000, dependendo do produto. Mas, em linhas gerais, eu tenho... Isso por aplicação, Eduardo? Então, isso aí. E aí eu tenho produtos que a gente chama de alto peso molecular e de baixo peso molecular. O de alto peso molecular, ele vai ter o peso molecular mais próximo do nosso líquido sinovial nativo. Então, esses que são de alto peso, a aplicação é única. E aí, esses de aplicação única, normalmente vão ser mais caros, né? Vai custar R$1.000, R$1.200, R$2.000, dependendo do produto. E os de baixo peso, eles vão necessitar mais aplicações. Isso porque, como eu tinha falado lá antes, na história da doença, essa inflamação articular, ela vai levar à degradação das moléculas de ácido hialurônico do líquido sinovial. Então, quanto maior o peso molecular do meu ácido hialurônico, mais tempo ela vai levar a ser degradada a moléculas de baixo peso molecular, que já não tem esse efeito protetor que a gente quer. E outra coisa é o tempo que a droga permanece na articulação. Então, as aplicações de alto peso molecular, por levarem mais tempo para serem degradadas, elas ficam mais tempo após a injeção, as de baixo peso ficam menos tempo. E outro conceito importante é a questão da estimulação da sinóvia a voltar a produzir o líquido sinovial. Então, as moléculas de ácido hialurônico de alto peso molecular, elas aderem à membrana sinovial e elas interagem com um receptor que a gente chama de receptor de CD34. E esse receptor, quanto mais receptores interagem com a molécula de ácido hialurônico, maior o tamanho do efeito do estímulo para a produção de líquido sinovial e de potência anti-inflamatória e, consequentemente, num dado momento, essa estabilização leva a articulação a voltar a produzir o líquido sinovial normal. Então, a gente sabe que, mesmo esses produtos de alto peso molecular, depois de injetado na articulação, o remédio que eu injeto em si, ele fica na articulação no máximo 8 dias, 10 dias. Né? A média aí é 7,7 dias. Mas por que o efeito dura 1 ano? Ele dura 1 ano por conta do estímulo que ele fez nesses 7 dias na articulação de estabilizar a inflamação e estimular a voltar a produzir líquido sinovial normal. Os de baixo peso, como eles ficam menos tempo, alguns ficam 24 horas, eu preciso repetir isso aí a cada 1 semana, e aí tenho aplicações de 3 repetições até 5 repetições para tentar repetir esse efeito que o de alto peso molecular tem. Algumas formulações, alguns laboratórios, tentaram, para aumentar esse tempo de permanência na articulação, associar o ácido hialurônico com algumas moléculas. Então, eu tenho preparações associadas a sorbitol ou ao manitol, que são antioxidantes. Então, eu tenho um produto que continua sendo de baixo peso, mas ele tem uma capa antioxidante que faz com que ele seja degradado mais devagar. E aí, com isso, ele acaba quase reproduzindo o efeito de uma droga de alto peso molecular.
E aí, por que eu digo que tem valor, preço para todo mundo? Tudo depende do que você quer fazer, né? Alguns pacientes vão se dar melhor com essa repetição, com a infiltração repetida, e aí, novamente, essas de alto peso molecular, eu tenho aplicações de 2, de 3, de 6 ml, enquanto as de baixo peso geralmente são de 2 ml. Então, apesar da gente ter trabalhos que mostram que a articulação do joelho comporta até 128 ml de líquido, né, já foi medido isso, tem paciente que não tolera 6 ml, acha que incomoda, né? Por outro lado, quando a gente pensa em prevenção, né, medo de infecção, quanto mais vezes eu injeto uma coisa na articulação, tem mais chance de eu jogar uma bactéria ali dentro, né? Então, é diferente eu infiltrar uma vez de eu infiltrar 5, né? Fora a questão, e aí, infelizmente, não dá para a gente não discutir isso, tem uma questão de custo, né? Eu não digo custo para o sistema, eu digo custo para o profissional, né? Assim, a gente tem colegas que alugam um consultório, você paga por hora, você recebe por hora, né? A gente trabalha, obviamente que a gente tem que pagar a conta, né? Não é só, por mais que a gente faça o que a gente gosta, né? O leão tá lá todo mês querendo o quinhãozinho dele, então para alimentar o leão a gente tem que produzir. Você fazer uma aplicação que vai necessitar ser repetida 3, 4 vezes, você tem que pensar que são 3, 4 vezes que essa pessoa vai voltar no seu consultório ocupando uma vaga sua de um paciente. Quando eu penso isso no sistema público de saúde, que é a nossa realidade lá, cada vez que um paciente desse volta, ele está ocupando vaga de um paciente novo que vai deixar de ser atendido. Ou eu vou ter que sobrecarregar o colega atendendo mais pacientes. Então, isso tudo tem que entrar no somatório na hora de escolher, né? Então, hoje, assim, eu, Eduardo, se eu puder escolher, eu vou preferir sempre aplicações de alto peso molecular, aplicação única. Porque eu acho que é melhor para todo mundo. É melhor para o paciente, que leva uma injeção só. É melhor para a gente, que, né, tem uma carga de trabalho compatível com a nossa saúde, né? E é melhor para o sistema, porque você permite que todo mundo seja atendido. Perfeito, muito bem pensado. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Perfeito. Perfeito. E você falando aqui, me veio à cabeça aquela organização que você fez na pergunta anterior. Organizou demais, foi bem didático, foi excelente. Me veio à cabeça a sinovectomia. Esses pacientes com osteoartrite, em algum momento se considera uma sinovectomia ou isso é incomum? Como é que isso acontece? O tratamento cirúrgico da osteoartrite, sem ser a prótese, ele não é muito a questão, né? É óbvio que tem trabalhos que defendem, tem colegas que fazem artroscopia no paciente com osteoartrite, mas a gente sabe que a doença ela vai estar, né? Ela está sempre em evolução. Então, no caso da osteoartrite, a artroscopia, eu posso eventualmente limpar uma sinova inflamada, eu às vezes vou desbridar um menisco e tirar pedaços que vão acelerar a sobrecarga da articulação pela falta dele. Eu costumo brincar com os pacientes que é melhor um menisco ruim do que nenhum, né? Então, qual é a exceção para a gente fazer artroscopia, ainda mais num paciente com mais de 50 anos de idade? Com menos de 50 anos, você ainda tem coisas para fazer, né? Você pode ter uma lesão que você faça uma meniscectomia parcial, se for uma lesão aguda, você pode tentar suturar, dependendo de alguns critérios. Mas no paciente com mais de 50 anos, com osteoartrite, a artroscopia, ela praticamente não deve ser realizada, porque ela vai aliviar os sintomas por um período curto de tempo, basicamente por conta dessa limpeza e até literalmente por eu estar lavando a articulação inflamada com um soro fisiológico, e depois de 2, 3 meses essa dor volta igual estava antes, às vezes até pior, dependendo do que eu tenha tirado. Qual é a exceção? Eu tenho um paciente com um pedaço de menisco que soltou, o joelho está bloqueando, ele está andando, o joelho está travando, ele está caindo. Tem um corpo livre articular que tá bloqueando a articulação. Aí faz toda a diferença. Aí vale a pena fazer. Então, a artroscopia no paciente com mais de 50 anos com osteoartrite, basicamente é para tirar corpo livre, tirar fragmento de menisco solto, alguma coisa que cause sintoma de bloqueio articular. É lavagem, basicamente. É lavagem artroscópica. Perfeito. Eduardo, vamos chegando no final. Fazer a última pergunta aqui para você. Passou rápido, voou, cara. Nossa. Voou. Voou, pô. Ainda tem muita coisa para falar. Faço... Dá para ficar umas 3 horas falando aqui ainda. Dava. Como você vê, o próprio Diego colocou que isso aqui tinha que entrar como aula na pós-graduação. E você é muito didático, você sabe disso. Ficou muito bem explicado. Como eu habitualmente faço aqui com os colegas, com os meus convidados, então eu queria te pedir também 2 dicas de ouro do Dr. Eduardo Branco
aos profissionais sobre o tratamento conservador da osteoartrite de joelho? Então, eu acho que é importante educação do paciente. Eu acho que isso aí vale para qualquer profissional da saúde que trata osteoartrite, né? O médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o assistente social, o nutricionista, a pessoa de educação física, educar o paciente sobre a doença, né? A osteoartrite, ela não tem cura, mas a gente consegue controlar o sintoma. E, óbvio, quanto mais cedo eu começo a tratar, melhor para o paciente. Vou abusar um pouquinho, vou falar 3 conselhos. Segundo, por favor, melhor ainda. Controlar peso, né? Obesidade é inimigo da articulação. E o último é praticar atividade física. Eu acho que são as 3 coisas que... Direto e reto. Perfeito, perfeito. Camarada, olha só. Você sabe, já te falei várias vezes, tanto em particular quanto em público, o carinho que eu tenho por você, a admiração, o respeito que eu tenho por você. Você sempre foi um cara que não só me respeitou, mas respeita a todos. Isso é o que deveria ser um comportamento, eu diria que normal, acaba se destacando, né? Então eu tenho que exaltar também a tua conduta. Você não é só um excepcional profissional, você é uma excepcional pessoa, você sabe muito bem. Então tenho grande admiração por você. Para quem não sabe, Eduardo foi banca do meu doutorado. Tive esse privilégio de ter o Eduardo lá na banca, contribuiu excepcionalmente para o meu trabalho. Muito legal, prazer mesmo. Então, mais uma vez, vai ficar gravado sim, Wanderson está perguntando, vai ficar gravado, Wanderson. Obrigado por todos aqui. E, Eduardo, obrigado de coração mais uma vez pela tua presença aqui, tá? Muito obrigado. Não, D'Angelo, eu que agradeço, né, o convite, a lembrança. Tudo que você falou aí é recíproca, é verdadeira, né? A gente se conhece há muito tempo. Também te admiro o seu trabalho. Eu acho que, assim, a nossa geração, né, mais jovem, apesar de a gente já estar aí cheio de cabelo branco, barba branca, a gente é a geração mais jovem, né? A gente tem que assumir um papel mais preponderante em várias ações aí, não só lá no INTO, mas também na sociedade, em relação a várias coisas, justamente por ter essa postura, como você falou, né, de ser mais cordial, tratar todo mundo bem, independente da posição, que deveria ser o normal, que a gente sabe que não é, mas eu acho que cabe a gente trazer esse bastião aí, botar isso para funcionar, né? Estamos aí, né? Tô aberto a novos projetos, assim, a gente só nessa conversa aí já tem 1000 projetos que a gente já pode tocar junto. Tá? Já tem várias ideias também aqui. Quando quiser chamar de novo, estamos aí, tá? Perfeito. Obrigado mais uma vez. Bom descanso, saúde, fica com Deus. Boa noite a todos aí. A gente se fala lá no Endo. Valeu, grande abraço. Obrigado a todos. Abraço. Até a próxima.